Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Em nome de Allah, clemente e misericordioso, louvado seja Allah e glorificado seja que a paz e a misericórdia e as bênçãos de Allah estejam sobre o profeta Muhammad. Hoje vamos falar sobre o comportamento com os pais. O muçulmano acredita nos direitos dos pais como a sua obrigação em tratá-los bem, obedecê-los e ser benevolente para com eles, com ambos. Não porque eles são apenas a razão da sua existência ou porque ofereceram muitos favores a ele nesta vida. Por isso deverá recompensá-los por igual, mas porque Deus, o Altíssimo, determinou que nós obedecêssemos a eles e prescreveu sobre os filhos ter boa companhia e benevolência com eles. Disse Deus no Corão: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. O significado desses versículos é o seguinte: o decreto do teu Senhor é que não adorais senão a Ele, que sejais indulgentes com vossos pais, mesmo que a velhice alcance um deles ou ambos, em vossa companhia. Não lhes dirijais palavras de desrespeito, nem griteis com eles. Outro sim, dirigi-lhes palavras honrosas e estende sobre eles as asas da humildade e diz: ó Senhor meu, tem misericórdia de ambos, como eles tiveram misericórdia de mim, criando-me desde pequenino. Surata da Viagem Noturna, versículo 23 e 24. Certo homem perguntou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: quem merece mais a minha boa companhia? Disse o profeta: sua mãe. Perguntou o homem: e quem mais? Diz o profeta: sua mãe. Perguntou pela terceira vez o homem: e quem mais? Diz: tua mãe. E o homem então perguntou pela quarta vez: e quem mais? Respondeu o profeta Muhammad, que a paz de Allah seja sobre ele: teu pai. Abdullah ibn Mas'ud disse: perguntei ao profeta sallallahu alaihi wasallam, que a paz esteja sobre ele, qual das ações mais preferidas para Deus, o Altíssimo? Respondeu o profeta: ser benevolente com os pais. Perguntei: e que mais? Respondeu: fazer empenho pela causa de Deus. E certa vez, o homem perguntou ao mensageiro de Deus, que a paz de Allah esteja sobre ele: sobrou algo de benevolência com meus pais depois do falecimento deles que eu possa fazer? Respondeu o profeta: sim, 4 atitudes: pedir a misericórdia de Deus para ambos, pedir perdão por eles, honrar os compromissos que eles assumiram e faleceram antes de cumprir, ser generoso com os amigos de ambos, né? E contatar os laços parentescos deles. São esses que terá que fazer por eles. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ao explicar para Abdullah ibn Mas'ud, ou para quem o perguntou justamente as atitudes ou as obrigações que nós temos com nossos pais, mesmo depois do falecimento deles. Disse o profeta também: o paraíso repousa debaixo dos pés das mães. Isto é, o visto de entrada, basicamente, para o paraíso, depois de fazer toda a prestação de contas, e se realmente a pessoa não for benevolente com seus pais e obediente e tratar eles bem, ele não entra no paraíso. Certo homem veio, ou uma certa vez, vieram os companheiros do profeta Muhammad para ele, dizendo que um dos seus amigos ou companheiros está na agonia da morte, mas ele não consegue dizer a palavra do testemunho, né?
Porque o profeta diz que quem disser antes de falecer, La ilaha illallah, não há divindade a não ser Deus, ele crendo nesse testemunho, nessa frase, ele não vai ficar eternamente no inferno, ou o retorno dele no final vai ser o paraíso. Então os companheiros vieram ao profeta e disseram que nosso companheiro está na agonia da morte e a gente está repetindo para ele, né? Está ensinando ele a dizer a palavra antes de falecer e ele não consegue falar. O profeta então perguntou, a mãe dele está viva? Eles responderam, sim, já velha e não consegue andar. Então o profeta, tragam-na para cá. Aí trouxeram a mãe e o profeta perguntou a ela, como está seu filho contigo? Ele diz, olha, ele praticava o jejum, fazia as orações, né? Tudo que Deus manda ele faz. Só que ele não me tratava bem e não me obedecia. O profeta Muhammad então perguntou a ela, a senhora perdoa ele? Você perdoaria ele? Ela disse, não. Então o profeta disse, olha, se a senhora não perdoar, ele vai para o inferno. Ela disse que não perdoou. Então o profeta disse para ela, então vamos queimar ele agora, já que ele vai para o inferno. Trouxe lenha, acendeu, né, o fogo, e pegaram o filho dela, iam jogar no fogo, e ela deu um grito, disse que não, meu filho, não, eu perdoo ele. Assim que a mulher disse que ela perdoaria o filho dela, ele diz, La ilaha illallah, disse a frase e veio a falecer. Então, isso é uma das provas de que, realmente, se os pais não estiverem satisfeitos para contigo, isso gira a insatisfação de Deus para contigo e acaba a pessoa, né, se restringindo, né, de entrar no paraíso. E saibam também que, se os pais fizeram uma súplica a favor do seu filho, essa súplica Deus atende. E se eles fizeram súplica também a Deus contra seu filho, também Deus atende a súplica. Então, para que nós sempre buscamos agradar os pais, para que nós sempre buscamos que eles fizessem súplica para nós, porque Deus aceita a súplica dos pais a favor ou contra seus filhos. A segunda, portanto, na verdade, o muçulmano deve ter o seguinte comportamento com seus pais. Primeiro, obedecer todas as suas ordens, desde que não sejam em detrimento de desobediência às ordens de Deus. Mas mesmo assim, deverá ter boa companhia e respeito para com eles. Respeitá-los, ter humildade para com eles, ser generoso com eles, com palavras e com atitudes. Não deve gritar com eles, nem aumentar a voz sobre a voz deles. Não andar à frente deles e nem dar preferência à sua esposa, nem os filhos acima dos pais, nem chamá-los pelo nome próprio, e não viajar sem anuência e consultar a eles, né? E também não deve estender os pés na frente dos pais, não deve iniciar uma refeição caso eles estejam junto com você, antes de eles começarem a sua refeição, ou se eles autorizarem que você coma antes deles. Vou citar uma história linda sobre os pais. Certa vez, contou o profeta Muhammad aos seus companheiros que haviam 3 homens que estavam viajando e numa região montanhosa caiu bastante chuva e tiveram que se recolher dentro de uma gruta. Deslizou uma pedra enorme e fechou a saída da gruta, e eles tentaram, com sua força física, remover a pedra e não conseguiram. E no desespero, um deles sugeriu que cada um deles suplicar a Deus pela mais sincera atitude que ele tinha feito na sua vida. Então, começou o primeiro a dizer, oh Deus, meu Senhor, você sabe que eu tinha uma prima muito bonita. Eu a desejava muito, queria ela muito para mim.
Atentei ela várias vezes para ela se entregar a mim e ela não quis. Até que, certa época, aconteceu uma seca na cidade e escassez no alimento. Eu era um comerciante rico. Ela veio a mim e pedir auxílio ou ajuda. Não sei se era um dinheiro para comprar alimento ou em alimento mesmo. E como ela é minha prima, veio a me recorrer. E eu disse para ela que eu ajudaria ela se ela se entregar para mim. E assim que ela se expus para eu poder desfrutar da relação íntima com ela, ela disse para mim: tenha temência a Deus em mim. Eu imediatamente parei e não toquei nela e dei para ela alimento e dispensei a ela. Então, Senhor meu, se você souber que eu fiz essa ação sincera, direcionada para ti, com intenção sincera dirigida para ti, então faça com que essa pedra saia da porta da gruta. Então a pedra removeu-se um pouco, por causa dessa súplica desse homem, e só que os 3 não conseguiram sair. Aí veio o segundo, disse: Deus, Senhor meu, você sabe que eu tinha um empregado meu, que era pastor de ovelhas de meu rebanho, e um dia, depois de 7 anos de seu serviço, ele veio dizer para mim que ele queria visitar a sua família em outra cidade, em outro lugar. E eu peguei então seus direitos trabalhistas, como se dizem hoje, né? Dei algumas ovelhas para ele, ele não recusou a levar e disse: eu volto para pegar uma outra hora. Então ele foi embora. Ele levou anos e eu fui cuidando dessas ovelhas dele até que se encheu uma aldeia inteira da reprodução desse rebanho dele. Anos depois, ele veio e pedir os seus direitos. E eu falei para ele: olha para esta aldeia toda, tudo isso é seu, você pode levar. Ele disse: mas meu rebanho era pouco. Ele disse: eu guardei, fiz ele reproduzir e cuidei dele até esse dia e você pode levar tudo. Então, Deus, Senhor meu, se souber que essa ação foi com intenção sincera para ti, então faça com que essa pedra se remova da porta da gruta. A pedra se deslocou, mas ainda os 3 não poderiam sair. O terceiro diz: Deus, Senhor meu, você sabe que eu tenho 2 pais que são velhos e envelheceram junto comigo, e eu tenho esposa e filhos. Eu cuidava do rebanho, e toda noite eu ordenhava, né, as vacas, ou as ovelhas, ou as cabras, eu levava o leite para eles. Dava para eles jantarem primeiro, e depois dava para minha esposa e meus filhos. Certa noite, eu tive que demorar, então trouxe o leite e meus pais, de tanto fome e cansaço, dormiram. Então eu fiquei guardando eles acordarem, sem acordar eles, sem incomodar eles, e meus filhos gritando tanta fome. Então, até eles acordarem, eu dei para eles primeiro, depois dei para minha esposa e para meus filhos. Então, Senhor meu, se souber que eu fiz essa ação com intenção sincera, dirigida para ti, então tira-nos desse sufoco ou desse lugar. Então, assim que o terceiro homem falou a sua súplica e terminou a sua história, removeu-se a pedra por inteiro da porta da gruta e os 3 saíram. Desse dito do profeta Muhammad, desta história contada pelo profeta Muhammad, nós entendemos que o seguinte: as pessoas podem suplicar a Deus por uma das ações que elas acham mais sincera, né, dirigida para Deus, e Allah subhanahu wa ta'ala há de aceitar a sua súplica devido a essa ação. Então a ação serve como se fosse intermediário, né, entre Allah subhanahu wa ta'ala e entre o servo diretamente, quando suplica pelas suas ações. O terceiro, que a companhia, boa companhia, aos pais, né, uma atitude fundamental para aliviar, né, o sufoco e
as más situações e aflições que uma pessoa sofre caso ele tenha boa companhia a Allah subhanahu wa ta'ala, boa companhia aos seus pais, e suplicar a Allah subhanahu wa ta'ala para tirar esse sufoco, aliviar o seu fardo. Também cabe ao muçulmano dar aos seus pais tudo que tiver de assistência ao seu alcance, como alimentá-los, vesti-los, cuidar da saúde deles, impedir que alguma coisa má ou algo mal possa acontecer a eles e sacrificar a vida por eles se for necessário. E a última atitude que o muçulmano tem que ter: contactar os laços parentescos, suplicar a Deus por eles, fazer caridade em nome deles depois do falecimento deles. Esses comportamentos se estendem também para os pais que não são muçulmanos, caso o filho for muçulmano. Deverá seguir o mesmo comportamento para com seus pais. A única coisa que não deve obedecê-los em detrimento da desobediência à vontade de Deus. Isto é, se os pais pediram para ele beber, para ele mentir, para ele cometer qualquer atitude que Deus não recomenda, ou proibir ele de fazer algo que Deus pede, ele não deve sua orientação. Salvo algumas situações, por exemplo, se o filho está em jejum facultativo, não obrigatório, e os pais pedirem para ele interromper o jejum, ele deve obedecer aos pais. Se está fazendo uma oração facultativa e os pais chamarem ele, deve interromper a oração e atender os pais, porque é uma obrigação, enquanto a oração que ele está fazendo é uma oração facultativa. Agora, se fosse jejum obrigatório ou oração obrigatória, ele termina a sua oração, depois atende seus pais. Wa sallallahu ala sayyidina wa ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.